a sabedoria de discernir sobre a verdade e aqueles que a recebem. Há uma antiga máxima que atravessa os séculos e ressoa nos corredores da sabedoria humana. É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la. Esta sentença, aparentemente simples, encerra em si uma profundidade que merece nossa contemplação mais séria e dedicada. Não se trata de um convite à dissimulação ou ao silêncio covarde, mas de um chamado à virtude do discernimento, essa capacidade tão rara e tão necessária de reconhecer quando nossas palavras encontrarão solo fértil ou cairão em terreno pedregoso. Os filósofos estoicos, de Marco Aurélio a Epicteto, sempre compreenderam que a sabedoria não reside apenas no conhecimento da verdade, mas na compreensão de como, quando e a quem comunicá-la. Pois de que serve lançar pérolas aos que não podem reconhecer seu valor? De que adianta acender uma tocha diante daqueles que deliberadamente fecham os olhos? A natureza da verdade e sua relação com a virtude. A verdade, para os estoicos, não é meramente uma correspondência entre palavras e realidade. É uma manifestação da razão universal, o Logos, que permeia toda a existência. Quando falamos verdadeiramente, participamos dessa ordem cósmica. Alinhamo-nos com a natureza das coisas. No entanto, esta participação exige de nós mais do que simplesmente pronunciar fatos corretos. Exige que exercitemos a virtude em sua totalidade. A virtude, como nos ensina a filosofia antiga, é una e indivisível, embora se manifeste em diferentes aspectos: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ao considerar a quem devemos dizer a verdade, todas estas facetas devem estar presentes. A sabedoria nos permite reconhecer a verdade em si mesma. A coragem nos dá força para sustentá-la quando necessário. A justiça nos orienta sobre quando é correto compartilhá-la. E a temperança nos ensina a moderação, impedindo que nos tornemos missionários imprudentes da verdade, dispersando-la sem critério. Marco Aurélio, em suas Meditações, reflete constantemente sobre a natureza humana e nossas limitações. Ele reconhece que nem todos os homens alcançaram o mesmo grau de desenvolvimento moral e intelectual. Alguns ainda estão presos nas cavernas da ignorância, como na alegoria platônica, e uma luz súbita e intensa pode cegá-los ao invés de iluminá-los. O imperador filósofo nos ensina que devemos ter paciência com nossos semelhantes, reconhecendo que cada um está em seu próprio estágio de jornada. O discernimento como virtude superior. O discernimento é talvez a mais sutil e sofisticada das virtudes. Não basta conhecer a verdade, é preciso saber quando ela será recebida como medicina ou rejeitada como veneno. Esta capacidade exige uma compreensão profunda da natureza humana, um estudo dedicado dos caráteres e das circunstâncias. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores mestres da filosofia, nos ensina nos Enchiridion que devemos distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. A verdade em si mesma está sob nosso domínio no sentido de que podemos conhecê-la e mantê-la em nosso coração. Mas a recepção da verdade por outros está fora de nosso controle direto. Depende de suas disposições, suas experiências, seu desenvolvimento moral e intelectual. Quando tentamos forçar a verdade sobre aqueles que não estão prontos para recebê-la, cometemos um duplo erro. Primeiro, agimos contra a natureza, tentando controlar o que não nos pertence controlar. Segundo, frequentemente causamos mais dano do que bem, provocando resistência, ressentimento ou incompreensão. É como tentar fazer uma semente germinar antes do seu tempo. Não apenas falhamos em nosso objetivo, mas podemos destruir a possibilidade futura de crescimento. Os ouvidos surdos e o coração fechado. Há aqueles que não estão dispostos a ouvir a verdade por diversas razões, e compreender estas razões é parte essencial de nosso discernimento. Alguns estão tão investidos em suas próprias ilusões que a verdade representa uma ameaça existencial à identidade que construíram. Para estes, a verdade não é libertadora, mas aterrorizante. Outros vivem em tal estado de confusão mental que não possuem as ferramentas intelectuais ou emocionais necessárias para processar verdades difíceis. Seria como apresentar cálculo avançado a alguém que ainda não dominou a aritmética básica. A verdade não encontra estrutura mental adequada para ser compreendida e integrada. Há também aqueles que estão temporariamente indispostos, talvez tomados pela emoção, pela dor ou por circunstâncias que obscurecem seu julgamento.
Para estes, a mesma verdade que seria bem recebida em outro momento se torna insuportável ou incompreensível no presente. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, frequentemente discute a importância do momento apropriado, o kairos grego. Ele nos lembra que até mesmo a medicina mais eficaz pode matar se administrada no momento errado ou na dose inadequada. Assim também com a verdade. Seu poder de curar depende crucialmente do timing e do contexto. A responsabilidade do portador da verdade. Aquele que conhece a verdade carrega uma responsabilidade particular. Não é suficiente simplesmente possuir o conhecimento. Devemos saber o que fazer com ele. Esta responsabilidade tem múltiplas dimensões. Primeiro, temos a responsabilidade para com a verdade em si. Devemos honrá-la não a reduzindo a um instrumento de manipulação ao poder, mas tratando-a com o respeito que merece. Isso significa não usá-la para ferir, humilhar ou dominar outros, mesmo que estes pareçam merecê-lo. Segundo, temos a responsabilidade para com aqueles a quem falamos. Devemos considerar a seu bem-estar e desenvolvimento. Às vezes, a verdade prematura pode causar mais dano do que ignorância temporária. Um médico sábio não revela todas as verdades difíceis da vida a uma criança pequena de uma só vez, mas as apresenta gradualmente, conforme a criança desenvolve capacidade de compreensão e processamento. Terceiro, temos a responsabilidade para conosco mesmos. Devemos preservar nossa própria tranquilidade e energia para as batalhas que realmente importam. Gastar-se em discussões fúteis com aqueles determinados a permanecer na ignorância é um desperdício de nossos recursos limitados. Como nos lembra Marco Aurélio, nosso tempo é precioso e finito. Devemos gastá-lo sabiamente. A ilusão do dever universal de falar. Existe uma tentação, particularmente entre aqueles que recentemente descobriram alguma verdade importante, de acreditar que têm o dever de proclamá-la a todos, indiscriminadamente. Esta é uma forma de orgulho disfarçada de virtude. Confundimos nosso próprio impulso de validação, o desejo de ter nossas verdades reconhecidas e confirmadas, com um genuíno dever moral. Os estoicos nos alertam constantemente contra esta forma de vaidade. A verdadeira virtude não necessita de reconhecimento externo. Se conhecemos a verdade e vivemos de acordo com ela, isso deve ser suficiente. Nosso dever não é converter o mundo, mas viver retamente e oferecer ajuda quando ela é genuinamente solicitada e pode ser genuinamente recebida. Há uma diferença crucial entre estar disponível para compartilhar a verdade e forçá-la sobre outros. O sábio mantém suas portas abertas para aqueles que vêm com questões sinceras, mas não sai às ruas gritando verdades para ouvidos que deliberadamente se fecham. Esta não é covardia ou egoísmo, mas sabedoria prática. O silêncio como forma de verdade. Paradoxalmente, às vezes a expressão mais verdadeira da verdade é o silêncio. Quando reconhecemos que nossas palavras não serão compreendidas ou serão distorcidas, quando percebemos que falar causaria mais confusão do que clareza, o silêncio se torna não uma negação da verdade, mas sua proteção. Este silêncio não é passividade ou indiferença. É um silêncio ativo, consciente, escolhido. É o silêncio de quem conhece o peso das palavras e recusa-se a desperdiçá-las. Sêneca fala sobre a economia das palavras, sobre como o sábio é parcimonioso no seu discurso, não porque tenha pouco a dizer, mas porque compreende o valor de cada palavra. Há também uma dimensão de respeito neste silêncio. Ao nos abstermos de forçar verdade sobre aqueles que não a solicitam, respeitamos sua autonomia e sua jornada individual. Cada pessoa tem seu próprio caminho a percorrer, suas próprias lições a aprender. Não é nossa prerrogativa acelerar artificialmente este processo. A arte de reconhecer o ouvinte disposto. Como então reconhecemos aqueles que estão dispostos a ouvir a verdade? Esta é uma arte que se desenvolve com prática e observação cuidadosa. Há sinais que podemos aprender a identificar. O ouvinte disposto geralmente demonstra humildade intelectual. Ele reconhece que não possui todas as respostas e está genuinamente aberto a novas perspectivas. Não confunde admitir erro com fraqueza, mas vê nisso uma oportunidade de crescimento. Este ouvinte também demonstra curiosidade genuína. Suas perguntas não são retóricas ou defensivas, mas exploratórias. Ele busca compreender, não meramente refutar. Há uma qualidade de abertura em sua atenção, uma receptividade que pode ser sentida. Além disso, o ouvinte disposto frequentemente já demonstrou capacidade de mudança e crescimento. Sua história pessoal mostra que ele é capaz de revisar crenças
quando confrontado com evidências ou argumentos superiores. Não está rigidamente preso a dogmas ou identidades que dependem de manter certas ilusões. Importante também é o contexto. Mesmo alguém geralmente aberto pode não estar disposto em determinado momento. Reconhecer este momento exige sensibilidade ao estado emocional e mental do outro, às pressões que ele enfrenta, aos desafios que está navegando, os limites da persuasão. Os estoicos compreendiam profundamente os limites da persuasão. Não importa quão eloquentes sejamos ou quão sólidos nossos argumentos, não podemos forçar ninguém a aceitar a verdade. A aceitação da verdade é sempre um ato livre da vontade e do intelecto de cada um. Esta compreensão nos liberta de uma grande angústia. Não somos responsáveis pelas escolhas dos outros, apenas pelas nossas próprias. Se oferecemos a verdade genuinamente e ela é rejeitada, não falhamos. A falha, se existe, está em quem deliberadamente escolhe a ignorância ou o erro. Epicteto nos ensina que devemos fazer